Oi, gente! Hoje, para explicar o tema desse vídeo aí, o nome que você está lendo, a primeira coisa que eu vou fazer é contar uma história. Mas, como eu sempre estou fazendo uma arte durante o vídeo, vou explicar aqui que eu vou tirar a capa desse caderno que eu comprei, da Polly, para fazer uma capa do BTS, com umas tranqueiras que eu tenho por aqui. É isso. Vamos para a história. Eu tava, semestre passado, numa aula de sexta-feira à noite na faculdade. Então, todo mundo estava muito feliz de estar gastando sua sexta-feira à noite na aula, né? Como você pode imaginar. Mas eu fui. E aí, uma das meninas da sala, ela é uma fofa, mas ela não é super minha amiga. Ela tava falando sobre o show do Now United que tava tendo. Eu não sei se esse vídeo vai chegar em alguém, e se chegar, quem é essa pessoa, então eu vou explicar quem é Now United. É um grupo de K-pop, ó. Um grupo de pop, que canta música pop, que tinha uma pessoa de cada país. E aí, antes era muito legal, mas eles tiraram todas as pessoas anteriores e colocaram uma nova pra ser tipo uma nova geração. E flopou. Por conta de ter flopado, eles trouxeram alguns integrantes anteriores que aceitaram vir pra fazer uma turnê de tipo, olha, relembrando. Então, era isso que tava acontecendo. Essa menina tava falando sobre isso e eu me intrometi no assunto. Porque eu sou fã do Now United, né? Pelo menos era na época. E aí, o que aconteceu? Era sexta-feira à noite, lembra desse detalhe? Sexta-feira à noite. Tava falando do show lá, papapá. E aí ela falou, você viu que o Josh vai fazer um meet and greet grátis? Aí eu, o quê? O Josh é o meu membro favorito, né, do Now United. Aí eu fui lá no Instagram, realmente era um meet and greet gratuito, era no prédio da Billboard, se eu não me engano. E era no domingo, sexta-feira à noite, lembra? Nossa aula termina 10 da noite, basicamente. Até voltar pra casa, até você chegar e tal, fazer as coisas, você vai dormir meia-noite. E no outro dia, era um sábado, que ia ter um day camp da minha igreja. O que é um day camp? É tipo um passeio de escola, sabe? Vocês vão pra um sítio e tal, aproveita lá o lugar, mas não é hospedagem, você não dorme lá, você fica um dia só. Então, eu ia sair muito cedo no sábado. Eu acordei no sábado umas 5 horas da manhã, tendo dormido tarde, como eu já falei, né? E aí, eu fiquei, caramba, eu já vou acordar amanhã pra ir no day camp, será que eu vou pra esse negócio do Josh, blá blá blá. Mas eu falei, meu, ele não vai vir de novo pro Brasil tão cedo, isso se é que ele vai vir mais algum dia. E aí eu decidi que eu ia, beleza. Deu tudo certo, no dia foi muito legal, eu tive que acordar 4 horas da manhã pra ir. E aí eu cheguei lá às 7 da manhã, fui a 8ª da fila, porque tipo assim, era grátis, mas era sujeito à lotação. Então, se chegou a quantidade de pessoas, acabou, sabe? O resto não entrava. E eu queria muito ver ele, então eu cheguei bem cedo. Foi muito legal, os meninos da fila que ficaram comigo, muito legais, tudo muito legal. Ele, um fofo. Eu levei uma placa, que eu faço brinco, né? E aí eu levei uma placa de um dos materiais que eu consigo fazer brinco, pra ele assinar e eu fazer brinco da assinatura dele. Aí era pra ele fazer 2 assinaturas. Até a mulher da produção falou assim, olha, ele só pode assinar uma. Aí eu falei, não, de boas, então eu faço outra coisa, né? Faço um broche, qualquer coisa assim. Quando eu cheguei nele, a minha plaquinha falava, né, se ele podia assinar as 2 vezes pra eu fazer brinco. Mesmo a menina falando que ele não podia, ele assinou. E eu tenho o brinco dele até hoje. Até hoje, né? Como se fizesse muito tempo. Foi no fim do ano passado. Mas enfim. E aí esse dia foi o melhor dia do meu 2025. Tipo assim, meu 2025 não foi um ano muito legal. Mas essa foi uma coisa incrível que aconteceu em 2025. E aí, por que eu tô contando essa história? Porque eu não sei o que me deu de falar, tipo assim, eu vou mesmo. Eu acho que foi, tipo, por ser o Now United. Se fosse alguma outra
outro artista que eu não gostasse muito, sabe? Eu não iria. Mas enfim. Só que quando isso me aconteceu, me acendeu um negócio. Eu percebi o tanto de oportunidades e coisas legais e incríveis que eu podia fazer e que eu não estava fazendo por conta de coisas bestas, assim. Tipo, ai, mas eu vou ficar cansada por causa do sábado, que eu já acordei cedo. Gente, você não vai morrer por causa disso, é uma vez na vida. Ah, mas é muito longe, tem que pegar 3 ônibus. Você vai morrer por pegar 3 ônibus? Se pegou 2, por que não pega 3? Sabe? Se pegou 1, por que não pega 2? Ah, mas lá só tem banheiro químico. Gente, eu sou uma pessoa chata com banheiro. Pensa numa pessoa chata com banheiro. Mas não é possível que se você andar uns 15 minutos pra longe desse lugar, você não consegue achar um banheiro decente. Ou mesmo se no fim você tiver que usar o banheiro químico, você não vai morrer. Então, quando eu digo que, tipo assim, a sua vida é chata porque você é fresca e preguiçosa, é nesse sentido. Sou eu mesma. Eu tô falando isso pra mim mesma de antes. Eu era fresca e preguiçosa. Ai, mas o banheiro, ai, mas é longe, ai, mas é difícil de chegar. Só que quando eu abri essa exceção pro Josh, eu percebi o quanto de outras coisas eu não perdi antes. E aí, de lá pra cá, o tanto de coisa, tanto de coisas grandes, assim, como shows e tal, que eu fui. Até coisas pequenas do dia a dia, que eu deixaria de fazer por, sei lá, vergonha, sabe? Eu deixei, mano. E tá sendo incrível. Esse tá sendo, tipo, o melhor ano da minha vida, depois do que o ano passado foi o pior. E aí eu falo pra vocês que parem de ser fresco, cara. Parem de ser fresco. Ah, não sei andar de ônibus. O Google ensina, gente. O Google tem o caminho lá certinho pra você aprender a andar de ônibus, pra você aprender a andar de metrô. Você pode pedir ajuda para as pessoas que você conhece, mas você tem que se permitir parar de ser preguiçoso. Porque essa preguiça vai te dar um lugar de conforto. Por exemplo, hoje mesmo agora, eu tô fazendo esse caderninho, fazendo esse vídeo, porque ainda tá cedo pra eu ir, mas eu vou pra um show do Vitor Clay. Vai estar tendo virada cultural aqui em São Paulo. E eu gosto muito do Vitor Clay. Nossa, mas ele só canta O Sol. A música dele que ficou famosa foi só O Sol mesmo. Mas ele tem músicas legais que não são O Sol. Então, eu poderia não estar fazendo isso. Porque hoje tá um dia feio. Um dia feio. Eu vou até mostrar pra vocês na janela. Tá um dia desses que daqui a pouco vai começar a chuviscar, sabe? Que daqui a pouco eu vou... Que o céu tá cinza, que tá frio, vocês podem ver que eu tô de moletom. Eu acordei cedo, porque eu tenho aula, né, de dança, muito cedo e é muito longe. Então eu acordei cedo. Só que, cara, eu sei que se eu não for, não é nem que eu vou me arrepender, porque às vezes você não sabe se aquilo que você tá deixando de fazer vai ser tão legal. Falar, não, isso aí não é nada, e pá, sei lá, Vitor Clay, nada a ver. Só um exemplo, né, de hoje. Mas quando você chega lá e você tem aquela memória, você fala, cara, eu podia não ter isso. Eu podia estar sem essa memória que foi tão legal. Então, sabe, abre mão dessa sua preguiça. E quando eu falo de preguiça, gente... Eu não tô falando num sentido de, tipo assim, eu tô te falando mal de você, tá? Se tiver realmente alguém assistindo esse vídeo. Porque eu fazia isso. Mas agora eu fico até... Eu tenho até que me policiar de não ficar irritada com as pessoas quando elas não querem ir e tal. Porque, mano, eu era assim também, cara. E a pessoa não é pior por conta disso. Só que ela poderia estar tendo experiências legais, sabe? Com coisas do dia a dia também, tipo... Um exemplo bobo. Eu fui no Sesc com a minha amiga esses tempos pra ir
numa exposição que eu queria. E ela aceitou ir comigo. E aí tinha a comedoria do Sesc, que é uma cafeteriazinha muito legal, só que a fila estava enorme. Só que eu queria muito comer lá. E aí, minha amiga não queria, mas ela não queria só porque não, sabe? Tipo, não é que ela não queria, tinha um motivo, ela só não tava afim. Mas aí eu falei, amiga, eu quero sim. Porque eu tava, ai, será que ela vai achar ruim da gente ficar na fila? A fila demorou pra caramba. Mas aí eu fiquei, será que ela vai achar ruim da gente ficar na fila e tal, blá blá blá. Esse medo, essa frescura. Mas aí eu decidi que ia. E cara, eu amei. Foi uma comida tão legal. E agora toda vez que eu vou no Sesc eu compro alguma coisa na cafeteria. Eles mudam o cardápio todo dia, então não é sempre a mesma coisa, mas eu sempre compro alguma coisa porque é muito bom. E eu poderia não ter isso, sabe? Foi uma memória boba, mas eu lembro até hoje, já faz mais de um mês. É uma felicidade que eu tenho que eu não teria. Então, basicamente é isso a ideia. Parem de ser frescos. Você vai passar perrengue, vai ser o melhor dia da sua vida quando você passar perrengue. Quando eu fui no Josh, eu fiquei com umas meninas que eu nunca conheci na vida, sentada numa madeira que a gente achou, tipo na rua, que a gente colocou no chão, sentada lá, comendo besteira, tipo, besteira mesmo. Tendo que ir nos lugares pra ir no banheiro, sabe? Mas foi o melhor dia do meu 2025. O melhor dia do 2025. Se você já foi em algum show que foi bom, você sabe o que eu tô falando. Só que não reserva isso só pra quando for um show, sabe? Se permite. Cara, até coisas bobas. Quantos livros tem na sua lista de ler depois? Da TBR, né? Que tem gente que fala. Quantos vídeos estão no seu assistir mais tarde do YouTube, que tem tipo assim, 10 minutos. Por que você não assistiu? Ah, mas eu não queria ver um vídeo inteiro. Naquele momento você provavelmente passou mais do que o tempo do vídeo, perdendo tempo nos shorts. Talvez. Ou você não tava nos shorts, mas você tava scrollando a página do YouTube tentando achar alguma coisa pra assistir naquele momento e nem achou. Ou você poderia ter assistido metade do vídeo, assistido metade depois. Sabe? São coisas pequenas assim, a gente fica guardando nossa vida pra depois, mas você pode ser atropelada indo hoje pro trabalho. Você pode ter um ataque cardíaco dormindo e morrer. E aí, você não vai ter ido pra aquele café de gato, sabe? Aqueles café que tem gato. Você não vai ter ido pra aquele kart. Você não vai ter visto aquele filme que você quer ver muito tempo. Você não vai ter feito aquela arte que você queria fazer. E de novo, isso aqui é pra mim também. Quantos filmes tá na minha lista de ver depois? Eu tô pra ver Código da Vinci faz tanto tempo. Mas ó, eu já tô correndo atrás. Eu também tava há muito tempo pra ver Parasita. O filme Parasita lá que ganhou o Oscar. Mas agora eu vi. E tipo assim, foi muito bom. Não é um filme que eu vou ver de novo. Ele é meio agressivo e tal. Mas foi muito bom assistir o filme. E poderia ter sido horrível. Mas se eu não tivesse visto e por algum motivo eu nunca mais tivesse a possibilidade de assistir esse vídeo, eu ia pensar, nossa, deve ter sido tão legal esse filme e eu nem vi. Tipo, às vezes o filme nem é bom, mas é bom você ver pra você saber que não é bom. Acho que deu pra entender. Mas de qualquer forma, abre mão da sua frescura e do seu conforto. Vai ser muito mais legal. Tchau! Ah, não terminei o caderno. Vou terminar provavelmente no próximo vídeo.